Esses domingos, irmãos, nós temos aqui chamado de culto da esperança, porque realmente a nossa expectativa é essa. Nós vivemos dias onde as pessoas elas estão sem esperança, não é mesmo? Elas vivem com medo, vivem preocupadas, mas nós queremos que você possa, a cada domingo aqui, nesses domingos de culto da esperança, você saia daqui com a sua esperança renovada. Você saia daqui crendo que Deus tem coisas boas para você. Amém? Que Deus tem um bom futuro para você, porque esse é o nosso Deus que nós servimos. O nosso Deus é um Deus que é Pai e Ele nos ama e tem o melhor para nós. Amém? Então o nosso Deus sim é o Deus da esperança. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, com o tema da palavra: as portas estarão sempre abertas. Diga assim: as portas estarão sempre abertas. Lá em Isaías 60, verso 11, diz assim a palavra do Senhor: as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que seja trazida a ti a força dos gentios e com os seus reis levados. Vamos orar por essa palavra, amém? Fecha aí seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar esse momento diante do Senhor. Que seja um momento, Pai, de instrução, de compreensão, de revelação, mas principalmente, Pai, que fé seja despertada no nosso espírito. A Tua palavra diz, Senhor, que a fé vem pelo ouvir. E nós queremos ouvir essa mensagem, essa palavra, com os nossos ouvidos espirituais abertos, a ponto, Senhor, de termos revelação, discernimento e transformação do Senhor nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. A promessa de Deus, ela é muito clara. Qual que é a promessa do Senhor? Diga assim: a minha história não vai terminar com portas fechadas. Diga para o seu irmão, fala para ele assim: a sua história não vai terminar com portas fechadas. Amém? Peço atenção aí os irmãos das mídias, por gentileza. Portanto, quando nós falamos sobre essas portas fechadas, irmãos, é preciso compreender que Deus é ao nosso favor. Deus não está contra você. Amém? Deus é por você e não contra você. Então, se o Senhor, de fato, é por você, a favor de você, você precisa viver na expectativa da bênção. Na expectativa de coisas boas vindo até você. Se manifestando na sua vida, se manifestando na sua casa. Posso ouvir, amém? Esse texto que nós lemos, depois você pode ler com calma, Isaías 60, nos mostra um capítulo que traz para o povo de Israel esperança, que traz para esse povo restauração. Então, ele é um canal de Deus para profetizar um futuro glorioso, aonde a presença de Deus para esse povo, então, traria para eles coisas boas. Então, o texto nos traz a compreensão que o Senhor atrairia as nações para Israel, para a luz que haveria então em Israel. E o versículo 11 destaca, portanto, essa promessa, dizendo que as portas de Jerusalém estarão sempre abertas. Amém? Da mesma maneira, você precisa crer que na sua vida as portas estão abertas. Deus tem um bom futuro para você. Deus tem um bom projeto diante de você. Agora, é preciso compreender que isso acontece principalmente porque o Senhor está presente nas nossas vidas. O Senhor precisa estar presente na sua vida. Esse texto, ele relata disso, porque o Senhor estava com esse povo, da mesma maneira que o Senhor está conosco, amém? Sabemos que a igreja é representada também por Israel. E aí então o Senhor tem para nós um cenário presente e futuro de paz. Você crê nisso? O Senhor tem um cenário futuro para a sua vida de prosperidade,
de bênçãos, de influência espiritual. Então, essa é a promessa que o Senhor traz para o seu povo. Quantos aqui são povo de Deus? Então, essa promessa também é para a sua vida. É muito ruim quando você vive a sua vida na expectativa do mal acontecer, na expectativa do problema. Não, você precisa acordar todos os dias crendo: Deus tem coisas boas para mim hoje. Deus tem bênçãos para a minha vida. Amém? Então quer dizer, pastor, que eu nunca mais vou ter problema? Não, nós passaremos por problemas e dificuldades. Mas não viva na expectativa deles. Amém? Viva na expectativa das coisas boas que o Senhor tem para você. Porque os pensamentos do Senhor, segundo Jeremias, são pensamentos de paz, não de mal. Pensamentos de prosperidade. Amém? Para dar o fim que nós esperamos, desejamos, que o Senhor tem para nós. Agora, é preciso destacar aqui alguns aspectos que envolvem essas portas abertas diante de nós. O primeiro deles é que portas sempre abertas falam da presença de Deus. Diga assim: portas abertas falam da presença. Então Isaías aqui ele fala de portas que nunca se fecham. Agora, isso nessa época era algo completamente incomum, porque as cidades elas deveriam dormir com as suas portas fechadas, ou ficar com as suas portas fechadas por uma questão de segurança. Uma questão de, se vier um exército inimigo, nós estaremos aqui protegidos, guardados. Agora o Senhor aqui destaca para o seu povo que essa é uma terra segura e próspera, que não deveria temer o inimigo. Amém, querido? Quando você vai dormir à noite, você deixa a porta aberta ou você fecha? Você fecha, né? Por que você fecha? Tem ladrão, pode aparecer alguém que você não deseja, não é mesmo? Ou às vezes na sua casa tem algum sonâmbulo, você fala: não, eu vou proteger aqui, vai que a pessoa quer sair, né? Mas você fecha por uma questão até de hábito, já tornou-se um hábito para você, não é mesmo? Pelo menos lá em casa, todo dia eu vou lá e confiro se está fechado. Uma questão já de hábito. Mas na verdade a gente fecha então, por quê? Porque tem receio, vai que aparece alguém, vai que alguém tenta entrar na minha casa. Então porta fechada fala de quê? Segurança. Mas quando o Senhor fala para o seu povo de portas abertas, o que o Senhor está falando? Eu sou a segurança de vocês. Eu protejo vocês. Eu guardo vocês. Agora o Senhor nos guarda por quê? Porque o Senhor, de fato, tem a sua presença manifesta nas nossas vidas. E isso é algo, irmãos, que nós precisamos constantemente clamar ao Senhor. Nós precisamos ter essa consciência constante de que eu tenho livre acesso à presença de Deus. A coisa mais importante na sua vida, querido, olha para cá. Sabe o que é? É a presença de Deus. Precisamos da presença de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Quando nós vamos ter aqui a nossa reunião, eu falo: Senhor, que haja presença. Que a gente possa estar aqui reunidos, mas haja o selo do Senhor, a presença do Senhor. Agora, essas portas abertas representam o quê? Esse livre acesso que eu tenho à presença de Deus. Você sabia que hoje você tem um livre acesso à presença de Deus? Sabia ou não sabia? Você não depende de um líder orar por você para você acessar a presença de Deus. Não precisa. Porque só há um mediador entre os homens e Deus, que é quem? Cristo. Portanto, quando nós falamos de acessar a presença, eu preciso que eu acesso a ela, eu tenho o direito de acessá-la, porque Cristo está presente na minha vida. A palavra diz que o véu foi rasgado de cima a baixo, portanto nos deu livre acesso. Hebreus 4:16 diz assim a palavra do Senhor: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então eu preciso viver confiante. Confiante no quê, pastor? Que eu tenho acesso à presença o tempo todo. Você sabe disso?
Você tem acesso à presença de Deus sempre que você quiser. Não baseado no seu mérito, mas sim no mérito de Cristo. Amém? Por isso, então, o autor de Hebreus nos fala o quê? Eu posso me achegar ao trono da graça. Ou seja, eu posso me achegar à presença de Deus, convicto de quê? De que Ele me recebe. Diga para o seu irmão, o Senhor te recebe todos os dias. Amém? Mas há pessoas que elas têm dúvida disso, sabia? Elas ficam o tempo todo pensando, não, Deus está distante de mim. Deus não quer contato comigo. Porque eu falhei, porque eu errei. E muitos se apegam a textos bíblicos, como por exemplo, lá em Isaías 59, que tem irmão que fala, não, pastor, está na Bíblia aqui, eu vou te mostrar, eu não posso cessar a presença. Isaías 59, 1 ao 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir, mas vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, irmãos, que eles pegam esse texto, que é um texto da antiga aliança, para falar, não, pastor, quando eu peco, Deus agora não me ouve mais. Mas deixa eu te contar, querido, hoje você está em Cristo, amém? O Senhor venceu o pecado. Se Ele venceu, você venceu com Ele. Amém? Por isso, na verdade, a consciência que eu e você precisamos ter constantemente, não é que eu preciso vencer o pecado, ser um santo lutando contra o pecado. Não, o que Paulo diz é o seguinte, nós já estamos mortos para o pecado. Amém? Você já morreu para ele, você é livre em Cristo, amém? O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Agora você tem Cristo. E portanto, você tem livre acesso à presença de Deus. Ah, pastor, mas você não sabe, hoje eu acordei estressado, discuti com a minha esposa, pensei em nem vir para o culto, eu acho que Deus não me ouve. Pastor, você não sabe o que eu fiz, tive um pensamento impuro, por isso então eu quase não vim hoje. Ou não participo da comunhão. Há irmãos que às vezes, né? Então semana que vem nós teremos Santa Ceia, amém? Há irmãos que às vezes, eles sabem que o pastor coloca lá, hoje tem Santa Ceia. Aí ele fala, não, hoje eu não vou não. Hoje eu não vou não, porque não estou em condições de ceiar. Por quê? Por causa de pecado, por causa daquilo que eu fiz, daquilo outro. Mas deixa eu te contar, querido, há pecado que você comete que você nem sabe. Você sabia disso? Que você nem tem consciência. O Senhor conhece o nosso coração profundamente. Mas às vezes tem coisas que nós fazemos que nós nem percebemos. Pensamentos, coisas que nós fazemos, falamos, ou agimos com os outros, que a gente nem tem luz ainda que aquilo é errado diante de Deus. Portanto, eu preciso entender o quê? Que Cristo é que me justifica diante de Deus. Amém? Não é a minha santidade. Não, porque nós falhamos. O apóstolo João diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós pecamos. Amém, igreja? Agora, quem nasceu de novo, é claro, ele fica incomodado com o pecado, porque não é mais da sua natureza. Mas se você pecar, acredite, você tem um advogado diante de Deus. Quem é o advogado? Cristo Jesus. Por isso então eu posso compreender que Deus me ouve. Eu posso acessar ao Santo dos Santos, porque Cristo me justifica diante de Deus. Amém? Quando o Senhor bradou na cruz, está consumado, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que agora foi derrubado toda barreira que existia entre o homem e Deus. Então agora eu posso acessar a presença de Deus com liberdade. Sempre que eu quiser, eu posso falar com o Senhor. Acredite, Ele vai te ouvir. Amém? Lá no seu quarto, Ele vai te ouvir. Lá quando você orar lá com seus filhos, Ele vai te ouvir. Por quê?
Porque agora você foi conectado à presença de Deus, por meio de Cristo Jesus, amém, igreja? Então mesmo nos piores momentos da sua vida, não corra de Deus não, corra para Deus. Pastor, o calo apertou, está difícil, é luta, é problema, errei nisso, errei naquilo, o que eu faço agora? Eu vou sair da igreja? Não, é agora que você tem que se aprofundar mais na presença de Deus, amém, irmãos? Não é correr de Deus não, é correr para Deus. Ah, pastor, mas você não sabe da história, eu aprontei, fiz isso, fiz aquilo, errei, eu mesmo me coloquei em maus lençóis, situação difícil, complicada, o fulano não me perdoa, o ciclano também não me perdoa, mas acredite, o Senhor te perdoa, querido, amém? Esse é o evangelho da graça, aonde você não é merecedor, mas Cristo justifica você diante de Deus, amém, querido? Então ele sempre está com você. Na velha aliança, Davi temeu ser lançado fora da presença do Senhor. E ele fala, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Mas hoje você está em Cristo, amém, querido? O Espírito está aí em você. Ele tem comunhão com você. E sempre que você percebeu que pisou na bola, apenas arrepende, fala, Senhor, errei, falhei. Mas eu sei que a tua presença é na minha vida. Amém, querido? A presença do Senhor é na sua vida. E acredite, isso é a coisa mais especial que você tem. Isso é aquilo que nós mais precisamos, mais carecemos, da presença de Deus. Um homem, olha para cá, querido. Um homem cheio da presença, ele é amoroso com a sua esposa. Ele é amoroso com seus filhos. Agora, um homem que está sem presença, que não está ali, né? Tendo aquele momento de comunhão, de presença. O que acontece? Ele fica, qualquer coisa estressa. Fica bruto, ignorante. Então, sem que você perceber que está meio estressadinho, não tinha aquela frase, né? Está estressado, vai pescar? Não é assim. Fala para o seu irmão, fala para ele. Está estressado, vai orar. Isso é um sinal que você está precisando passar um tempo com Jesus. Amém? Porque quando você está na presença, querido, sabe, você cai em si. Você cai em si. Você se arrepende facilmente. Você perdoa facilmente. Por causa da presença. E a presença está sempre disponível para você. É só você querer. Qual o problema? As pessoas não querem a presença de Deus. Elas fogem da presença de Deus. Então, se porventura, por alguma situação, você está de costas para Deus, saiba, o Senhor quer manifestar a presença dEle na sua vida. O Senhor quer manifestar a graça dEle na sua vida. Ah, mas eu fiz muita coisa errada, pastor, você não sabe da história. Não acredite, o Senhor já te perdoou. Não é que Ele vai te perdoar. Não é merecer o perdão. Não, já perdoou. É só você aceitar o perdão. Amém? E quando você entende que é perdoado, a presença sela você. Você flui na presença. Então, de uma mulher estressada, nervosa, você fica uma mulher amorosa, cheia do fruto do Espírito, paciente. Amém? Com seu marido, com seus filhos. Isso é a glória, porque é a presença que faz isso. Amém, irmãos? Isso é todos nós. Todos nós. Quando eu percebo que eu estou ficando meio assim, opa, está faltando óleo. Preciso mais de Jesus. Preciso mais da presença de Deus. Amém, irmãos? Quantos querem mais da presença do Senhor? É isso que nós mais precisamos. Acredite, a porta está aberta, é só você querer desfrutar. Posso ouvir amém? Em segundo lugar, querido, as portas sempre abertas, elas falam, sabe de quê? De prosperidade em Deus. As portas abertas, Isaías 60, verso 11, simbolizam, entre outras coisas, a prosperidade, que é resultado dessa contínua comunhão com Deus. Quando Adão foi criado, nada faltava para ele.
Mas é interessante, depois que Adão peca, ele perde o quê? A presença. Ele não podia mais acessar agora o jardim. Ele é expulso do jardim. Não tinha mais acesso à presença. O que veio como consequência? A escassez. A falta. O Senhor fala para ele, agora você vai ter que suar, meu querido. Antes você tinha acesso a tudo. Agora você vai ter que se esforçar para ter o seu suprimento. Então isso nos traz uma compreensão que portas fechadas nos levam muitas vezes à escassez. Mas creio, o Senhor tem portas abertas para você. Portas abertas. E essas portas abertas vão trazer também prosperidade na sua vida. Agora, quando nós falamos prosperidade, não é só dinheiro não, querido. Há muita pessoa aí que tem dinheiro, mas não é próspera. Tem dinheiro, mora numa mansão, mas todo dia é confusão em casa, é enfermidade, é problema, é luta. Mas você tem a presença. Quando você tem a presença? Quando você tem a presença, não tem jeito. A prosperidade em todos os aspectos, financeiro, saúde, harmonia no seu lar, alegria no seu lar, tudo isso vem também, você crê? João 10,10 diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não veio para fechar a porta diante de você não. Jesus não veio para trazer problema na sua vida não. Os problemas vêm, você está aqui nessa terra, querido. Vai vir. Mas quando você tem a presença, você sabe, a bênção está sobre a sua vida. O favor está sobre a sua vida. Posso ouvir, amém? Então, como filhos de Deus, precisamos crer que, após o novo nascimento, o Senhor tem sim prosperidade para manifestar nas nossas vidas. Pastor, me converti e ao invés das coisas melhorarem, piorou. O que eu fiz de errado? Nada. Apenas permaneço na presença. Amém? Agora é inevitável. Quem vive com a prioridade da presença de Deus na sua vida, inevitavelmente, ele vai desfrutar de uma vida próspera. Ele vai desfrutar de uma vida que será abençoada em todos os aspectos. Sim ou não, irmãos? Então aquilo que é importante para você, olha para cá, é importante para Deus também. É importante para Deus. Então você tem lá um filho e ele vem e pede, pai, mãe, eu quero o álbum de figurinha da Copa. As minhas são meninas, não tive esse problema, aleluia. Aí você já calcula o valor, cada figurinha é R$1, caro, né, irmãos? A inflação tá forte. Ô menino, que figurinha o quê, rapaz? Tá gastando dinheiro com isso? Mas é importante para o filho. O pai vê o filho e fala, é importante para ele. Se o pai tem condições, há pais que não tem condições, né? Mas se ele tem condições, aquilo é importante para ele também. É ou não é? É, mas isso aí depois vai pro lixo, pastor. É, mas você ama o filho. Você quer abençoar o filho. A alegria do pai é a alegria de quem? Do filho. É ou não é verdade? O que você fica mais feliz? Comprando para você ou para o seu filho? Se você é um pai, uma mãe normal, você fica mais feliz com o seu filho. É ou não é verdade? E você acha que seu pai celestial é diferente? Ele se alegra com a sua alegria. Ele tem prazer na sua alegria. Se nós que somos maus queremos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Não é isso que diz a palavra? Então, eu quero me parecer com Deus diante dos meus filhos. E por isso eu preciso ter uma boa imagem de Deus. Deus não é contra mim, Deus é por mim. Ele se alegra quando eu estou alegre. Então, tem uma coisa, irmãos, que nós desejamos. É desfrutar dessa prosperidade aqui nessa terra. E creio, o Senhor quer abençoar você. É a prioridade da vida? Não. Porque tudo isso aqui vai passar. Amém, queridos? Mas se é importante para você aqui, para o Pai também é importante. E o Senhor quer te trazer vida abundante. Em todos os sentidos. É interessante ver que alguns homens de Deus
Quando começam a responder ao Senhor, eles depois prosperam. Olha lá o exemplo de Abraão. A Bíblia mostra que Abraão foi chamado por Deus. Ele deixa sua terra natal por obediência e vai para a terra que o Senhor iria mostrar para ele. E aí então Abraão é abençoado por Deus em tudo que fez. Gênesis 13, 2 diz o quê? E Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Por quê? Porque de alguma maneira o Senhor quis abençoá-lo. Amém? Não sei se você sabe, mas você é herdeiro de Abraão, amém? Você que está em Cristo. Portanto, você precisa crer. O Senhor tem provisão para a sua vida. O Senhor tem prosperidade para a sua vida. Aleluia. Segundo homem que a gente vê aqui na palavra, Isaac. Assim como Abraão, seu pai, foi grandemente abençoado. E num tempo de seca, num tempo de crise, que no Brasil, né, é o tempo todo crise. No tempo de crise, ele resolve semear. E ele colhe 100 por 1. Vamos ler isso? Gênesis 26, verso 12 ao 13. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. Prosperidade também aqui fica evidenciada, fica clara na vida dele. Então creia, querido, o Senhor também quer abençoar você. O Senhor quer prosperar você. Ah, pastor, eu não preciso disso, eu não quero isso. Aleluia, fique em paz. Mas não proíba quem quer. Amém? Não ache ruim alguém que ore por isso. Ou que deseje isso. Por quê? Porque o Pai é bom. É ou não é? Se você quer, você pede. Tem filho que fica olhando para o pai e fala, não vou pedir não, porque meu pai é assim, assado. Vai que ele não vai me dar. Mas tem filho que é pidão, pede tudo. É o tempo todo. Saiu de casa, já vai apontando, quero isso, quero aquilo. Você vai dar tudo? Não vai, você é sábio. Não é? Mas o filho é pidão por quê? Porque ele crê que o pai é bom. Amém? Ele sabe que o pai é bom. Seu pai é bom, amém? Por isso crê, ele tem prosperidade para você. Terceiro homem aqui, Jacó, filho de Isaac, também experimentou prosperidade. Ele acumulou grandes riquezas em forma de rebanhos, servos e bens. Verso 43, diz assim, Gênesis 30. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servos, e camelos e jumentos. Então essa prosperidade também foi resultado de uma porta sobrenatural do Senhor na vida dele. Favor, bênção de Deus. Outro exemplo, José, no Egito, esse é o último exemplo. Nós sabemos que ele passou por muitas dificuldades, sim ou não, irmãos? Foi vendido como escravo, trabalhou ali como escravo na casa de Potifar, né? Depois, equivocadamente, foi parar numa prisão. Mas é interessante, tudo aquilo que ele viveu estava em linha com o propósito de Deus, com o forjar que Deus tinha para fazer na vida dele. Mas um certo dia ele acorda na prisão, mas vai dormir no palácio. Amém? Olha o que diz o texto, Gênesis 39, verso 2 e 3. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero. O Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Amém? Foi assim na vida de José. Até mesmo na casa de Potifar, como escravo, o que ele fazia era diferenciado, porque sobre ele havia a bênção de Deus. Amém? Creia, querido. Quanto mais favor, bênção, presença de Deus fluindo na sua vida, inevitavelmente você vai ver maior prosperidade se manifestando também. Amém? Você vai perceber isso, você vai notar isso. Então, esses exemplos bíblicos mostram que quando nós buscamos a presença, Ele não só nos abençoa, mas também vai usar você como um canal de bênção na vida dos outros. Porque qual é o propósito da prosperidade? Prosperidade para mim, pastor, é ir para Maldivas, é ir para Bahamas, é fazer um tour pela Europa, é isso que eu quero prosperar para isso. Não, querido, a prosperidade tem um propósito, sabe qual que é? Abençoar outros.
Amém? Deus quer prosperar você para que você seja uma bênção na vida de outros. Então você vai desfrutar dessa prosperidade, mas outros também vão acessar ela através da sua vida. Amém? Então essa promessa, portanto, para nós de portas abertas, inclui também suprimento completo, provisão completa. Então mesmo nos piores momentos difíceis, é a mão de Deus pesando na minha vida, pastor, só pode, é maldição, é mandinga que fizeram para mim. Não, querido, você está debaixo da bênção, você está debaixo da bênção. José estava debaixo da bênção ou não? Era um homem próspero, sim ou não? Mas foi vendido como escravo, trabalhou como escravo, foi preso injustamente. Deus esqueceu dele? Não. Mas de alguma maneira Deus ia convergir aquilo em bênção, aquilo para o benefício dele mesmo. Então mesmo diante das lutas, não tenha dúvida, o Senhor é contigo, o Senhor é por você, independente das circunstâncias. Hoje é meu dia mal, pastor, você não sabe o que houve, mas saiba, o Senhor continua sendo por você. Você crê nisso? Porque senão você vai viver em crise constante, e qualquer coisa vai te tirar da presença. Então o Senhor, Ele vai usar diversos meios para abençoar você, mas saiba, a fonte é o próprio Deus, é Ele quem vai mover, é Ele quem vai fazer. Portanto, não espere acreditar, não, pastor, quando eu tiver lá 500 mil reais na minha conta, eu vou achar que eu estou rico mesmo, que eu sou próspero. Não, você já é próspero. Diga para o seu irmão, fala para ele, você já é próspero. Talvez só não tenha dinheiro na conta, mas você já é próspero. Amém, irmãos? Apenas creia. Declare em fé aquilo que a palavra diz sobre você. A palavra diz que o Senhor se alegra na prosperidade dos seus servos. Você é um servo de Deus, amado. Você é um filho. Se do servo o Senhor se alegra, quanto mais do filho. Você é filho, em Cristo você é filho de Deus. Portanto, você tem que ter convicção que o Senhor é por você, amém? E que a porta, olha para cá, não está fechada não, a porta está aberta. Mas eu fiz isso, aquilo outro, sabe? A porta continua aberta. Por quê? Porque não é sobre você, é sobre Cristo na sua vida. É sobre a presença de Deus na sua vida. Mas tem que crer. Amém? Tem que crer no Deus que justifica. Terceiro e último ponto, irmãos, para finalizarmos a mensagem de hoje. Portas sempre abertas falam de um tempo de paz. Nessa profecia de Isaías sobre a cidade de Jerusalém, sempre aberta, ele estava profeticamente anunciando um tempo de paz. Então jamais as portas da cidade ficavam abertas, por conta do exército inimigo. Mas quando ele profetiza, ele fala isso, o que ele está se referindo? Vocês não precisam temer, vocês podem ficar em paz, porque o Senhor guarda vocês, o Senhor protege vocês. E se tem, irmãos, uma coisa que rouba a nossa paz, qual que é? Diga assim, o medo. O medo tira a paz. Não é verdade? Quando a gente fica com medo de algo, a gente perde a paz das coisas. Então, essa paz, obviamente, não é uma ausência de conflitos, mas é uma segurança interior de saber, eu fui reconciliado com Deus em Cristo. Portanto, eu sei que é Ele quem me justifica diante de Deus. E ainda que eu venha falhar, errar, Ele não é contra mim, Ele é por mim. Porque eu tenho um advogado. Eu tenho alguém que me justifica. Eu tenho alguém que me representa diante de Deus. Agora, o diabo, que é nosso inimigo, ele vai querer roubar essa paz. E como é que ele tira essa paz do nosso coração? Trazendo, diga assim, acusação. O diabo é expert nisso, por isso que lá em Apocalipse fala que ele acusa os filhos de Deus de dia e de noite. De dia e de noite. Há filhos de Deus que eles vivem o tempo todo debaixo de acusação.
Acusação. Deus não me ama mais. Se eu orar, Deus não vai me ouvir. Ninguém me ama. Fui esquecido. Não, o Senhor é por você, querido. Ainda que a mãe esqueça do filho que ainda amamenta, o Senhor não se esquece de você. Ele não se esquece. Uma mãe esquece o filho? Dificilmente. Impossível. Mas se acontecer, o Senhor não se esquece de você. Então qual o alvo do diabo? Acusar você. Fazer você achar, pensar que Deus é contra você. Que Deus não é por você. Que Deus não te ama. Que Papai do céu não está sorrindo para você. Esse é o alvo do diabo. É ou não é verdade, queridos? Então, quanto mais consciência de perdão, quanto mais eu sei que eu estou perdoado através de Cristo, mais então eu tenho consciência para viver em paz. Se eu sei que eu estou perdoado, eu vivo em paz. É ou não é verdade? Cadê os casais aqui? Semana Dia dos Namorados aí, né? Cadê os casais? Levanta a mão. Você está lá com a sua esposa, você está lá com o seu marido, aí você faz algo de errado. Como é que fica o clima? Pesado. Especialmente os homens. Você fica com medo da sua esposa? Fica. Você fica com medo dela. Fala, não vou nem beirar ela. Que eu fiz algo de errado. É ou não é verdade? Acho que os homens aqui não passam por isso. Tudo bem. Ninguém tem medo da mulher. São homens, né? Fortes mesmo. Que isso? Tem medo de mulher, pastor? Aleluia. Mas se você faz algo de errado, é natural que você fica distante, com medo. Ih, tá arisca. E aí você acaba ficando distante. Mas se por algum motivo o dia vai ali passando, e aí você manda para ela um chocolate, ela responde agradecendo, o que você vê nisso? Me perdoou. Automaticamente o que você faz? Fica distante? Não, você agora aproxima. Porque você não está mais com medo. Amém? Não está com medo. Não, está tranquilo agora, pastor. Já me perdoou, aleluia. Agora é só love. Sexta me espere aqui, pastor. Por quê? Aonde não há medo, vai ter o quê? Paz. Paz. Então qual o alvo do diabo? É trazer isso no seu relacionamento com quem? Com Deus. Ele vai querer trazer o que na sua consciência? Você fez aquilo ali, Deus, você vai ver só com Deus. Aí você fica o quê? Com medo de Deus. Aí você orava, agora você não ora mais. Aí você era envolvido na igreja, agora não se envolve mais. Vinha no culto, agora não vem mais. Por quê? Porque Deus está me procurando, vai me pegar. Aí você fica com medo da maldição de Deus. Acontece qualquer coisa, é a mão de Deus sobre a minha vida. Não, querido, Ele é por você. Não fica com medo dele, não. Fez algo de errado? Foge dele, não. Corre para Ele. Amém? Porque da parte de Deus, já tem o perdão. Às vezes lá no casamento demora um pouquinho o perdão, né? Às vezes algumas horas. Mas com Deus é instantâneo. Você errou, mas na hora Ele já te perdoou. Por quê? Porque em Cristo você já foi perdoado. Não é vai ser perdoado se você merecer. Não. É graça. É favor imerecido. Você não merece, mas Ele te perdoa. Ele te abençoa. E por isso então você não deve ficar com medo, mas você deve viver em paz. O apóstolo Paulo nesse sentido é um bom exemplo para nós. Antes de sua conversão, ele era perseguidor dos cristãos. Mas depois de se converter ali no caminho de Damasco,
Era para Paulo, portanto, ter vivido atormentado pelos seus pecados, porque ele matou cristãos. Mas lá em Romanos 8, verso 1, diz assim a palavra: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo? Diga assim: sobre a minha vida não há condenação. Paulo então experimentou a paz que vem de saber que Cristo Jesus o deixa completamente perdoado diante de Deus. Então ele não ficava mais debaixo de condenação. Ele matou gente, matou o Filho de Deus, mas ele sabia que era perdoado. Amém? E às vezes você faz uma coisinha errada, você já pensa: não, acabou o mundo, já era, vou para o inferno. Não, querido, não viva assim. Isso é um tormento na sua alma. Você é filho. Filho não vive com medo do pai. Amém? Quanto mais nós do Pai Celestial. Portanto, em Cristo a culpa do passado, diga: em Cristo a culpa do passado é substituída pela paz do perdão. Amém? Jesus, depois de ressurreto, encerrando a mensagem, irmãos, depois de ressurreto, ao entrar no cenáculo, os discípulos ficaram com medo. Por quê? Você sabe, ali na cruz, Jesus foi deixado pelos seus discípulos. Eles ficaram com medo. Ficaram ou não ficaram? Ficaram com medo. Então eles abandonam o Senhor. E aí o Senhor morre, mas o Senhor ressuscita. E quando ressuscita, vai ao encontro deles, e aí eles ficam com medo. O Senhor vai castigar a gente agora. João 20:19. Ao cair na tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. O Senhor aqui traz para eles o quê? Paz. Consciência de paz. Obviamente que eles estavam com medo ali do que agora aconteceria com eles, por conta de serem reconhecidos como discípulos, mas também não sabiam como é que seria a resposta do Senhor. Nós deixamos Ele. E a primeira coisa que o Senhor faz é o que? Falar para eles: paz seja convosco. Diga: através de Cristo, eu posso viver em paz. Ao invés do Senhor trazer uma palavra para eles de culpa, de condenação, poderia ter falado: ei, vocês me deixaram sozinho, vocês não são dignos de mim. O Senhor poderia ter falado isso, mas não. O Senhor não traz condenação. O Senhor não quer condenar você, amém, querido? Você é filho. Romanos 1:7. Por isso então, Paulo aprende algo, né? Olha o que ele diz: a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Hoje para nós, graça e paz são palavras comuns. Mas essa é a realidade da vida cristã. Porque primeiro eu tenho consciência da graça, eu posso desfrutar de paz. Eu nunca posso viver em paz se eu não tenho consciência da graça. Pessoas que não têm consciência da graça, que Cristo justificou elas diante de Deus, elas não vivem em paz, elas vivem atormentadas. E essa é a diferença do cristianismo, amém, irmãos? Porque é um Deus que me ama, que me aceita e me perdoa, baseado não naquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas sim porque Cristo me justifica. Amém, queridos? Essa é a essência do Evangelho. Por isso então que nós cumprimentamos aos outros com o que, irmãos? A graça e a paz. Então essa paz que Jesus oferece é um direito assegurado pela obra da cruz. Não é uma paz que depende de circunstâncias externas. Problema você vai ter, querido. Situação difícil você vai passar. Mas acima de tudo, a paz dentro de você, porque você está em Cristo. Amém? Não se deixe perturbar pelas coisas desse mundo, mas viva em paz. Confie plenamente no Senhor, porque é Ele quem abre as portas para você. E a porta mais importante é a porta da salvação. Essa é a porta que todo homem deve um dia entrar. Ninguém vai para o inferno porque pecou.
Você sabia disso? Mas vai para o inferno porque rejeitou o perdão. Rejeitou. Ele veio, ele morreu. Agora eu preciso apenas crer. Compreender que eu fui perdoado. Amém? Diga para quem está ao seu lado, fala para o seu irmão assim: graça e paz. Primeiro é a graça, e porque eu tenho a graça, eu tenho a paz de Deus na minha vida. Amém? Por isso, concluindo, a sua história não vai terminar com portas fechadas. Amém? A sua história vai terminar com portas abertas. E a porta mais importante qual que é, pastor? É a porta da mansão celestial. Um dia nós estaremos lá. Um dia nós estaremos lá. E você precisa estar segurado disso, convicto disso. Um dia nós estaremos lá. A porta estará aberta para você. É porque você é bom demais? É porque você é maravilhoso? Não. É porque a graça está sobre a sua vida. E ela habilita você a adentrar essa porta. Amém? Feche seus olhos, mesmo sentado. Eu gostaria hoje de fazer uma oração. Talvez você está aqui hoje e você nunca realmente abriu a porta do seu coração para Cristo. E quando nós falamos dessa porta, é uma porta que só tem maçaneta do lado de dentro. Só você pode abrir. Jesus não pode abrir. É você quem tem que desejar. A palavra diz que Ele está à porta e bate. Mas eu preciso abrir a porta do meu coração para que o Senhor acesse e faça morada na minha vida. Ele não quer condenar você, Ele não quer trazer culpa sobre a sua vida, mas Ele veio para salvar você. A palavra diz que Ele não veio para condenar o mundo, mas sim para salvar o mundo. Ele veio para nos salvar. Se você está aqui hoje, talvez não tenha certeza da sua salvação, talvez você nunca realmente entregou a sua vida a Jesus, nunca reconheceu a necessidade de recebê-lo como Senhor e Salvador, eu gostaria de fazer uma oração agora, para que hoje você possa receber o Senhor na sua vida. Se você deseja isso, faça essa oração comigo, diga assim hoje, diga: Senhor Jesus, nessa hora, eu abro a porta do meu coração para que o Senhor faça morada na minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e reconheço que careço do teu perdão. A partir de hoje, faz de mim uma nova criatura que desfruta da presença de Deus e não vive debaixo de culpa, mas consciente do perdão. Em nome de Jesus. Todos ainda com os olhos fechados. Se você fez essa oração hoje pela primeira vez, ergue a sua mão aí onde você está, que eu gostaria de orar por você. Se você fez essa oração hoje pela primeira vez, ergue a sua mão. Amém, amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar, Senhor, essas vidas que estão com as suas mãos erguidas, Pai. Quero declarar sobre elas, Senhor, a tua salvação. Sobre elas o teu favor e a tua bênção. Que elas possam viver com essa realidade, Senhor, de serem novas criaturas na tua presença, caminhando na tua presença, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. O Senhor tem portas abertas para você, amém? Portas abertas na sua vida, porque o Senhor é bom. Eu gostaria que você agora fizesse uma oração. O que você hoje quer ver o Senhor abrindo portas diante de você? Qual é a situação da sua vida? Talvez é na sua família, talvez na sua vida profissional, nas suas finanças, talvez é a salvação de alguém, talvez é no seu ministério.
Você quer frutificar, ganhar vidas? Qual é a porta aberta que você espera? Feche seus olhos agora. Coloque isso agora diante do Senhor. Você e o Senhor. Você e o Senhor. Fala para Ele: Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para abrir essa porta. Essa porta hoje está fechada, mas eu creio que o Senhor é bom. Abre essa porta, Senhor. Fala para Ele aquilo que você espera, aquilo que você deseja. Que Ele abra diante de você. Que Ele abra na sua frente, na sua vida. Olha ao Senhor. Olha ao Senhor. Pai, nós cremos. Nós somos filhos e filhos amados. Filhos abençoados que estão em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, nós cremos em portas abertas. Abre, Senhor,